Boa tarde, pessoal. Hoje é 27 de março, sexta-feira. Seria o dia da nossa aula presencial de Introdução à Teologia Sistemática. A gente vai tratar nesse vídeo sobre a psicologia bíblica. O material que eu vou usar é desse livro aqui. Foi escrito por um professor, ex-professor meu, chamado Morton Smith. Esse é o primeiro volume da teologia sistemática dele, são 2 volumes. Você vai encontrar abordagens sobre antropologia, sobre psicologia bíblica e outros autores, mas a dele particularmente eu achei muito útil. Então, é muito importante, assim como a antropologia, a discussão sobre psicologia é muito importante, porque a gente faz essas discussões a partir da Bíblia. O que é que a palavra de Deus diz sobre o homem? O que é que a palavra de Deus diz sobre a psicologia, ou não no sentido moderno do termo, mas o que a psicologia diz, o que a Bíblia diz sobre a natureza do homem, sobre a psique do homem. Então, eu já passei para vocês, inclusive eu acho que apresentei a vocês, se não tiver apresentado ainda, eu apresento agora. Primeiro, eu não preciso apresentar o nosso livro-texto, que vocês já têm e alguns de vocês já estão lendo, que é o livro do R.C. Sproul, Somos Todos Teólogos. Aqui nesse livro, ele trata sobre, no 3º capítulo, sobre antropologia e criação. Então aqui ele trata sobre a criação, creatio ex nihilo, que é a criação do nada, sobre anjos e demônios. A gente vai dedicar também um capítulozinho para angelologia. A criação do homem, a gente já viu, que é a antropologia. Aqui também sobre esse tópico tem a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Aqui no caso a gente tem a natureza do pecado, o pecado original, e o outro tópico aqui de Sproul é a transmissão do pecado. Depois vem a doutrina das alianças. Eu tenho de fazer, não devo, até para não cansar vocês, fazer vídeos muito longos, mas enfim, eu vou tentando cobrir aquelas áreas que eu julgo serem mais cruciais e que tenha menos material, sobre a qual haja menos material, porque as outras vocês podem ler aqui em Sproul, vocês podem ler como no livro que Valquíria comprou, que é Teologia Concisa, de J.I. Packer. Vocês podem pegar Berkhof também, os que têm Berkhof. E quanto à antropologia especificamente, vocês podem pegar, além desses livros todos que eu falei, vocês podem procurar depois Criados à Imagem de Deus, que é um livro de Anthony Huckman, e esse outro que é Imago Dei, um livro de autoria de Paulo Anglada. Então, pessoal, nós vamos nos deter hoje, como eu anunciei, pelo menos nesse vídeo, sobre a antropologia bíblica. Então, vejam só, aqui sobre esse assunto, a gente precisa pensar primeiro sobre o seguinte. A gente viu a criação do homem, a gente viu também o fato de que as suas características residem em que este foi exatamente criado à imagem de Deus. Agora, é difícil para o homem ter um entendimento adequado sobre natureza humana, uma vez que ele não pode ser objetivo sobre si mesmo. Então, isso é particularmente verdadeiro devido aos efeitos noéticos do pecado. Não sei se vocês estão familiarizados com essa expressão, efeitos noéticos do pecado. A palavra noético vem do termo grego
nous, que significa mente. Então, efeitos noéticos do pecado são os efeitos do pecado sobre a nossa mente. Então, os efeitos noéticos do pecado levam o homem à cegueira e, consequentemente, a ser falso. Assim, a gente precisa da Bíblia como nossa regra de fé quanto a esse assunto. A Bíblia é a nossa única fonte de conhecimento sobre o homem. Se você se detiver, se você passar a estudar, não sei se tem algum psicólogo aqui no grupo, mas se você começar a estudar psicologia do ponto de vista de Freud, ou do ponto de vista de Jung, Gustav Jung, ou Pavlov, ou, digamos, Carl Rogers, ou qualquer dos outros mais famosos, você vai ter uma visão completamente deturpada sobre quem é o homem. Todos eles, pelo menos entre esses mais conhecidos, tratam o homem de um ponto de vista ateu. Eles não consideram que o homem tenha uma natureza, tenha uma dimensão espiritual. Então, por isso que, para que a gente conheça o homem como ele realmente é, a gente precisa recorrer à Bíblia como palavra de Deus. O homem moderno tem chamado o estudo do homem e de sua natureza de psicologia. Esse é um termo que passou a ser mais usado, se é que não tenha sido cunhado pelo homem moderno. A psicologia enquanto ciência, se bem que se discute se é ciência ou não, essa é uma discussão que se dá mesmo entre psicólogos. Alguns dizem que é ciência, outros dizem que não. O fato é que essa área de conhecimento tem se mostrado em sua natureza experimental, sendo qualquer coisa menos uma ciência precisa e rigorosa. E, além do mais, como eu já indiquei, se baseia em pressupostos humanísticos. E, embora contribua com algumas hipóteses que parecem funcionais, enquanto, vamos dizer, teoria, é, na verdade, essencialmente falsa. Se você pegar um livro de Freud, por exemplo, como O Mal-Estar na Civilização, que eu li há pouco tempo, ele diz que o mal-estar, o que causa mal-estar realmente na sociedade é a ideia de pecado. Quer dizer, ele se opõe, Freud, nessa abordagem, à ideia bíblica de psicologia, ou aquilo que a gente pode aprender sobre a natureza do homem na palavra de Deus. Então, a Bíblia, por outro lado, não é um livro, texto de ciência, e muito menos de psicologia. Então, nesse caso, qual seria o lugar da Bíblia em conexão com o estudo da psicologia? Ou por que estudar a psicologia bíblica? Então, antes de dar a resposta baseada nesse livro do Dr. Martin Smith, eu devo dizer também que um dos erros mais sérios que os cristãos estão inclinados a cometer é achar que podem fazer uso de achados da psicologia não cristã, pagã, e simplesmente batizá-las com ideias bíblicas, que é o que tem acontecido. Qualquer coisa, ou quando alguém na igreja, um membro da igreja aparece com um problema qualquer que fuja ao nosso conhecimento, ou que para nós seja mais complexo, o que é que muitas pessoas por aí fora fazem? Vamos procurar a ajuda de um especialista. Porque eu que estudei teologia, eu que devo ter uma base para aconselhamento, aconselhar a partir do que a Bíblia diz, eu não tenho o que dizer. É um engano, pessoal. E nisso, veja como a teologia nos esclarece, a teologia sistemática nos esclarece quanto a isso também. Então, quanto à resposta à pergunta que eu refaço aqui, se a Bíblia não é um livro texto de ciência, em particular de psicologia,
qual seria realmente o lugar da Bíblia em conexão com o estudo da psicologia. Ou, em outras palavras, por que estudar psicologia bíblica? Por que, sob essa categoria, antropologia, a gente estuda também psicologia? A resposta é a seguinte: embora, a Bíblia é, sobretudo, um livro, a palavra de Deus. Então a Bíblia é, sobretudo, a palavra de Deus escrita. Como tal, a gente já tratou sobre isso ao abordar a questão da bibliologia. Se a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi dada por inspiração do Espírito Santo. De forma que tudo que foi registrado pelos autores humanos é também a santa palavra de Deus. A inspiração produziu um livro que, embora tenha sido dada ou escrita pela pena de autores humanos, ela foi, contudo, preservada como a infalível palavra de Deus. Uma palavra que é sem erro e é totalmente autoritativa. A partir disso, a igreja concluiu que somente a Bíblia é a regra, regra infalível de fé e de prática. Então, o termo psicologia, para vocês que talvez tenham visto grego, vem da palavra psique, que é pronunciada em grego psiche. Essa palavra significa, tem várias conotações. Pode ser alma, pode ser mente, pode ser vida, e em alguns contextos pode até ser logos, significando palavra ou sabedoria. Há um comentarista do Antigo Testamento, um famoso comentarista chamado Delite, que define psicologia bíblica da seguinte maneira: sob o nome de psicologia bíblica, eu entendo a representação científica da doutrina da Escritura sobre a constituição do homem, como este foi criado, e a forma em que esta constituição tem sido afetada pelo pecado e pela redenção. Então, eu vou mandar para vocês esse texto e vocês vão poder conferir essa definição. Agora, vamos pensar sobre alguns termos bíblicos para a ideia ou para a realidade de alma. No Antigo Testamento, eu falei isso para vocês numa aula, agora estou falando de maneira um pouco mais aprofundada. A palavra traduzida por alma é nefesh. Vocês que estão estudando hebraico talvez já tenham visto o uso desse termo. Nefesh. Deixa eu escrever aqui a palavrinha. De maneira transliterada é assim: